Oficialmente, boa noite a todos, apesar de já ter falado com todos vocês. E mais uma vez muito feliz por estar recebendo vocês aqui no espaço do empreendedor da ACI, esse espaço do qual a gente é patrocinador e está usando bastante. E hoje eu estou feliz, Júlio, olha quem está sentado do teu lado aqui. Presidente da ACI, Diogo Loic. Presidente eleito da próxima gestão, Robson Klein, né? Então, duas figuras ilustres aí nos prestigiando no evento, que é o nosso evento de fechamento do ano aqui do nosso ciclo. E eu só queria mostrar um negócio rapidamente aqui para vocês em relação a Focus, que é a nossa empresa de assessoria, hoje com 16 anos de mercado, em torno de 650 milhões em custódia, mais de 2 mil clientes. E esse aqui marca esse ciclo de eventos que a gente trouxe para Novo Hamburgo durante esse ano. Então, a gente falou de inflação, falou de mercado, falou de cenário macroeconômico, falamos voltado para a questão dos exportadores e importadores, falando de hedge, falamos de Bolsa de Valores no nosso último evento aqui com o Marco Saravalli, fizemos um encontro em São Paulo também falando de cenário macro. E hoje, então, a gente encerra esse ciclo tentando desenhar alguma coisa já para 2024, né? O que a gente imagina como sendo um cenário possível. O Alexandre é um craque nisso, ele acerta quase tudo. Que compromisso, né, Alexandre? E esse ciclo de eventos ele faz parte de uma série de produtos que a gente tem na Focalize, que é o nosso braço educacional de conteúdo. Então, além desses eventos presenciais, a gente tem as nossas mentorias semanais que a gente faz para os nossos clientes, alguns de vocês aí com participação ativa quase toda semana com a gente. A gente continua produzindo os nossos treinamentos, nos relatórios com a casa de análise que nós contratamos, que é a Levante, que também nos passa relatórios de renda variável, de macro, de fundos imobiliários e uma série de outros produtos na área de investimentos. Os nossos e-books que estão todos disponíveis gratuitamente lá no nosso portal. Nosso canal do YouTube, que é hoje talvez o nosso principal canal de transmissão de conteúdo. Todas essas palestras que a gente fez presencialmente aqui estão no canal do YouTube, então se alguma dessas vocês não tiveram a oportunidade de participar, está disponível lá, aberto gratuitamente para vocês assistirem. Nossos comentários, a gente, toda sexta-feira eu coloco a visão do que a gente está enxergando, do que impactou os mercados e qual será a nossa expectativa para a próxima semana em relação aos mercados. As nossas transmissões ao vivo, a gente faz esses eventos presenciais, mas também temos um ciclo de eventos com transmissão online. Então, a gente mescla presencial online, então a gente continua produzindo uma série de conteúdos nessa área também. E o nosso lançamento, vários de vocês já conhecem, nossa menina dos olhos esse ano, que é o nosso podcast, que é o Aposentado Rico, que está sendo uma grata alegria, né, Júlio? Né? Tá uma delícia de fazer. Robson já esteve com a gente também, num dos episódios. Já são 24 episódios, sendo que foi ao ar há meia hora atrás, o último episódio, falando de sucessão patrimonial, que é um tema, acho que muitos de vocês talvez comecem a pensar nesse tipo de tema com preocupação em relação ao que pode impactar, principalmente a reforma tributária, em aumento de TCMD, tributação de dividendos e uma série de outros fatores, mas não só isso. E eu tive como convidado o Maurício Ferreira, do Grupo Estúdio, que hoje é uma das maiores autoridades nesse tema no Brasil, e foi sensacional, né? Tivemos uma aula ontem e muitos exemplos de perrengue, né? De estruturas de sucessão bem complicadas que, em tese, tem solução para quase tudo. Então, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir, é só apontar o celular para esse QR Code aqui que vocês vão ser direcionados para uma página onde estão todas as plataformas. Então, se quiser assistir no Spotify,
Se quiser assistir no YouTube, no Deezer, qualquer outra plataforma, é só apontar para cá que estão todos eles disponíveis para vocês. E se alguém quiser um contato específico com alguém do nosso time, também está aqui o contato. No final a gente passa de novo, né, Júlio? Para passar essas informações aí para vocês. Vou passar a palavra para o Cauê, da XP, para ele fazer uma breve apresentação também do modelo da XP Empresas, que é hoje o patrocinador aí desse evento, né? Que a gente conseguiu trazer aí o Alexandre para falar para nós. O Cauê vai fazer uma rápida apresentação. Boa. Obrigado, Cauê. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para quem eu não falei, prazer, sou Cauê. Sou economista também, igual meu colega Alexandre, mas não atuo na área. Quero primeiro agradecer, né, a Focus pelo convite. Obrigado aqui por ter nos chamado para falar sobre empresas. Acho que um segmento tão importante no nosso país. Obrigado à CI pelo espaço. Muito obrigado de verdade. Eu tenho uma carreira razoavelmente curta ainda, mas estou há 7 anos na XP já passei por diversas áreas, passei por renda fixa, renda variável, câmbio, então muito das áreas que envolvem ali o ambiente de PJ. Minha posição ali é como banqueiro, tá? Então sou mais produteiro, estou aqui mais para ajudá-los e oferecer ajuda para a gente poder identificar as melhores oportunidades de produtos, seja de gestão de caixa ou gestão de risco para a empresa de vocês, tá? Sempre com ajuda também do nosso parceiro escritório. Que eu quero trazer um pouquinho de XP, tá? Jogo bem rápido aqui. 3 pilares principais da nossa empresa. Referência à assessoria de investimentos, isso a gente deve muito a todo o nosso parceiro, nossa rede de parceiros B2B. Então, obrigado, Fox, pela gente conseguir ter aí esse título de melhor assessoria do país. A primeira corretora independente do Brasil. E a gente tem também o maior volume negociado em bolsa é da XP, tá? Então a maior transição, o maior flow negociado em bolsa é da corretora XP. Então vocês podem ter certeza que vocês estão em boas mãos. Abriu a conta com a gente, tem profissionais qualificados, tem pessoas qualificadas ali para gerir junto com vocês o negócio, seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica, tá? Aqui um ponto interessante, a gente já tem em 2022 atingimos a marca de quase 1 trilhão de custódia, tá? Então, pô, uma corretora aí gigante, já a nível América Latina. Um ponto importante, pessoal, eu faço parte, na verdade, do Banco XP, tá? A gente tem 2 segmentações, o Banco XP e a corretora. Só que nós somos um banco que nasce de uma corretora. Não ao contrário, né? Uma corretora que nasce de um banco. E o que isso significa? Muita expertise em produtos, muita expertise em falar de produtos, fora os produtos tradicionais que a PJ já conhece, cartão de crédito, folha de pagamento. O que a gente é bom é de falar de câmbio, derivativos e renda variável. Tá? Então, eu acho que a gente faz o que o banco, o grande player do mercado, não faz, que é olhar com outros olhos outros produtos que a gente pode oferecer para vocês. Tá? Aqui um ponto que eu gosto de destacar em todas as nossas apresentações é a abertura de capital, que a gente fez em Nasdaq, dia 11 de dezembro de 2019. Isso consolida uma empresa de tecnologia, tá? Então, a gente se mostra ao mercado como uma empresa de tecnologia, a gente briga diariamente para ser uma empresa cada vez mais tecnológica, fugindo um pouco daquele grande estereótipo, né, de um banco ter aquela agência, ter aquele lugar para falar com o gerente. Acho que a nossa cara está ali na tecnologia e os próximos anos eles vão ser muito melhores em termos de aplicativo e tudo mais. Para quem já tem conta na XP aqui, vocês podem esperar para os próximos anos uma conta PJ, uma conta banking muito mais robusta para vocês, tá? E aí, com toda essa expertise, nasce aqui o ambiente de XP Empresas, tá? A XP ela nasce e cresce, se desenvolve muito no ambiente PF.
E aí a gente olhou um dado momento ali para o mercado e falou, pô, por que não fazer isso para a PJ, né? Então hoje nós temos uma estrutura dedicada dentro da XP só para falar de PJ. E aí eu me incluo nisso, tem eu e outros 10 especialistas PJ, a gente só fala de PJ o dia inteiro, fala com cliente, fala com assessor, fala com gestora, para trazer as melhores oportunidades e trazer toda essa expertise XP para o mundo de PJ. Tá? A gente é muito bom em PF, acho que quem tem conta aqui sabe disso, e a gente quer ser muito bom em PJ também, muito mais do que o banco. Então a gente está ali todo dia trabalhando para fazer o melhor para vocês, empreendedores e empresários do nosso país. Tá? Rapidamente aqui, a pauta de produtos, pessoal. Esse é todo o segmento, né? Todo o globo, a gama de produtos que a gente tem para oferecer para vocês. Gestão de caixa e investimentos. Então, isso aqui é muito importante, a gente ter um caixa ajustado na empresa, né? Saber como lidar, como tratar o nosso caixa. Isso é bom para fluidez e para consolidação do negócio a longo prazo. Então, vocês podem conversar com o assessor de vocês, podem conversar comigo sobre estratégias para investimento, sobre estratégias para longo prazo, curto prazo, caixa de médio, longo e curto prazo, tá? A gente tem bastante operação, uma delas eu posso destacar compromissada para caixas de curto prazo, para quem não conhece, não opera, depois bate um papo com o assessor da sua conta, para a gente começar a ter esse tipo de produto na empresa de vocês, que vou até vender meu peixe aqui, antes da XP oferecer compromissada, ninguém oferecia no mercado. Só o lado de corporate tinha. Então, só empresas com faturamento acima de 5 bi tinham esse produto. A gente entra no mercado oferecendo para todo e qualquer tipo de empresa. Tá? Então, se vocês ouvirem compromissada por aí, em algum momento, foi a gente que trouxe para o mercado. Tá? Câmbio e derivativos. A gente está falando aqui de política de risco, tá? Gestão de risco. Então, se você tem exposição a alguma moeda, exposição a alguma commodity, pode falar com a gente que a gente vai ter alguma solução para te entregar, para te proteger da variação de preços nesses dois cenários. Tá? Crédito colateralizado, e a colateralização aqui pode ser tanto da PJ quanto da PF. Tá? Isso é importante a gente destacar. A gente também está começando a nossa etapa de antecipação de recebíveis. Hoje a gente faz ela só via duplicatas, tá? Quem tem recebíveis via duplicata pode falar com a gente. Mais para frente a gente vai começar a trazer antecipação de crédito, de contrato, antecipação de recebível de contrato e de cartão de crédito, tá? Mercado de capitais, para quem tem interesse em emissão de dívida ou no M&A, fusão e aquisição, tá? E seguros, seja ele seguro saúde ou seguro garantia. Alguém tem alguma dúvida? Quer questionar alguma coisa? Se não, vou passar aqui a geração de valor. Morning Call. Acho que o Alexandre participa boas quartas-feiras ali com a gente. Isso aqui é um bate-papo que a gente tem toda quarta-feira para cliente, tá, pessoal? Para falar de projeções macroeconômicas, para falar de cenários macros, cenários até muitas vezes micro, né, da indústria, do comércio, do varejo, enfim, dos segmentos que a gente tem aqui. Então participem, tá? É bem enriquecedor, bastante enriquecedor. Os economistas, os especialistas estão lá falando sobre seja produtos ou seja cenário macroeconômico. Então depois eu deixo disponível o link com o pessoal da Focus, vocês podem pegar com o pessoal da Focus ali o link, tá? E aqui nosso site XP Empresas. O meu bate-papo aqui é bem rápido, tá, pessoal? Acho que o ponto principal da noite aqui é cenário macroeconômico para 2024, mas quero me deixar à disposição ali, caso vocês queiram falar no final do bate-papo sobre algum produto, alguma operação que vocês acham que faça sentido trazer para a empresa de vocês, a gente fala e bate esse papo, tá? Eu vou convidar agora meu amigo Alexandre para a gente seguir aqui na apresentação. Obrigado, pessoal. Sequência aqui, né? Muito boa noite a todos. Vim aqui agradecer primeiramente, né, o convite do escritório do Focus também e da casa para nos receber aqui. Eu estou na XP há mais de 5 anos já, tá? Tô me apresentando, Alexandre Maluf, faço parte do time de macroeconomia da XP. Eu, na verdade, antes de fazer parte do time macro que eu tomei agora posto esse ano,
Eu estive antes na corretora, na mesa institucional, era economista das mesas, como se chama, atendia clientes do Brasil, principalmente clientes do exterior, americanos, né? E durante todos esses anos aí, a gente teve uma proximidade muito grande entre a área macro, a corretora, as mesas e esses clientes, né? Mais recentemente surgiu uma oportunidade muito boa, o Caio Megari, nosso economista-chefe, a gente teve uma saída na área, ele me convidou para fazer parte do time dele, eu não hesitei em dizer sim, um posto muito importante, ele muito relevante dentro da XP. Explicando um pouco da área, então a gente tem nosso economista-chefe, o Caio, né? E embaixo dele temos 3 economistas para olhar Brasil. O Rodolfo Margato é o mais sênior, especializado em atividade econômica. Ele cobre PIB, serviços, indústria, comércio. Eu, Alexandre Maluf, olho diretamente para a inflação. Minha especialidade é olhar a inflação em todos os segmentos, alimentos, industriais, fazer a projeção mês a mês, longo prazo. Essa é a minha função lá. Inclusive, eu forneço todos os insumos para as mesas da corretora e clientes que operam títulos públicos, né? Acho que a minha maior função ali é essa. E o Thiago Esbardelotto, egresso do Tesouro, saiu do Tesouro Nacional depois de 7 anos, um economista sênior muito bom, que tem mostrado um avanço bastante grande uma importância muito grande no debate público. Se vocês abrirem jornal, Valor Econômico, Estadão, vocês vão ler a presença do Thiago com recorrência lá. Bem, eu trouxe uma apresentação aqui para vocês. Essa apresentação não necessariamente vou seguir todos os slides, tá? Ela é mais uma forma de eu conduzir um pouco o raciocínio, tá? Ela é baseada no nosso relatório mensal. Nosso relatório mensal, ele, como todos os nossos conteúdos, eles são publicados na plataforma de conteúdos da XP. Depois vocês podem falar com o Cauê, com o Júlio, ele passa o acesso para vocês. E lá ele consolida a nossa visão do que os temas mais candentes, né, do que aconteceram no mês, do que a gente tem chegando para a perspectiva aí de curto prazo e também para 2024. O nosso relatório foi publicado há mais ou menos 10 dias, então eu recomendo a todos que quiserem um detalhamento sobre o cenário, que, por favor, acessem. É muito importante, a gente gosta que o pessoal leia nosso relatório, ele tem uma boa avaliação, uma boa adesão também dos nossos clientes. Em síntese aqui, como diz o título do nosso relatório, a gente está pressionado pelas treasuries e pelas contas fiscais no Brasil. O que são as treasuries? Qual que é esse momento de conjuntura agora para países emergentes, não só para o Brasil? Essa é uma situação que pega absolutamente todas as economias, mas diz muito respeito a emergentes também, tá? Eu falo, você pode fazer a lição de casa bem feita. Uma nação, um país, uma economia deve fazer a lição de casa bem feita. O Brasil tem perdido oportunidades incríveis, inclusive, de acertar um pouco mais na condução da sua própria política econômica. E eu acho que fica sempre essa sensação de que a gente poderia ter feito mais, né? Em alguns momentos da história. E também muitos erros cometidos, mais recentemente também. E o que eu vejo é que as pessoas também abstraem da análise econômica do país e global a relevância que significa a economia norte-americana. E a relevância que significa, inclusive, mesmo que você faça uma lição de casa muito competente, se essa situação nos Estados Unidos não andar, não estiver favorável, a maré não estiver favorável para a emergência, pode ser um fator que funciona como um freio. A gente tem muitas incertezas no curto prazo, tá? Nem o mercado, nem os melhores analistas do mundo, as casas americanas, renomadas Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, os grandes fundos de pensão que têm análise, conseguiram ter uma visibilidade boa no curto prazo do que como funcionaria a economia americana. E tem 2 grupos de economistas que analisam as perspectivas para 24, e eu vou trazer a nossa e as perspectivas que a gente imagina para a economia americana, os riscos associados a isso, como isso interfere no Brasil e, claro, como está nessa economia. Eu vou agora passar um pano geral. Aqui esse gráfico, talvez seja o gráfico mais importante para discutir macroeconomia este ano, e inclusive vai ser o tema de destaque em 2024. Isso daqui representa a curva de juros americana, a estrutura termos da curva de juros americanas, então vencimento de 2, 5, 7, 20 até 30 anos aqui. A gente vê o movimento que ocorreu recentemente na curva, que saiu de um patamar, vamos dizer, dos juros intermediários de 4,2% para cerca de 5%,
Agora retrocederam, né, um pouco os curtos, enquanto os juros longos por lá saem de 4,4, 4,2 para a casa dos 5% ao ano, né? O que isso significa em síntese? Tem duas histórias aí para contar, tá? O que aconteceu nos Estados Unidos recentemente para acontecer essa alta de juros tão forte lá? E eu vou trazer impactos também. Na parte curta da curva, essa alta, por exemplo, ela está invertida, né? Ela está um juro mais alto na parte curta. Isso é basicamente política monetária, isso é basicamente inflação. Estados Unidos, diferentemente de nós, aí a gente tem que reconhecer nosso Banco Central, tá? A gente sabe que o trabalho de subir juro é um trabalho, ainda mais para vocês da economia real, vocês que dependem de crédito, né? Tomada de crédito, é um remédio extremamente amargo para a economia, né? Mas não subir juros no longo prazo é um efeito mais deletério para a economia. A gente pode dizer, por exemplo, o caso da Argentina, Turquia, esses países que tentaram romper um pouco da política macroeconômica tradicional, e você vê que o resultado para a economia não é desejável. Eu quero falar que nosso Banco Central reconheceu ali atrás que aquela inflação da pandemia não era uma inflação de oferta, como o Banco Central americano dizia, não era uma inflação que, dado que a gente teve um choque aqui, que todo mundo foi para casa, parou de consumir serviços, restaurantes, lazer, cinema, etc., viajar, e ficou em casa e começou a consumir bens, ou seja, mobiliário, eletroeletrônicos, então esse deslocamento de bens junto com uma transferência de renda brutal na mão da população fez com que gerasse escassez de insumos, né, no mundo inteiro. Vocês devem ter acompanhado toda aquela... Quem da indústria sabe muito bem o que eu estou falando, né? Escassez de insumos que a gente teve ali no meio da pandemia, que os preços quadruplicaram, quintuplicaram. Então, o diagnóstico do Banco Central americano era qual? Passando a pandemia, as pessoas vão voltar a consumir serviços, então a inflação vai voltar a ceder porque é um choque de oferta. Nosso Banco Central, inclusive, ele ganhou o prêmio no ano, como o Roberto Campos, como o melhor banqueiro central do mundo, porque o diagnóstico dele foi o quê? Não é bem isso. Tem sim uma pressão de oferta, muito claro, isso é inegável, mas se teve ao mesmo tempo um esforço coordenado de todos os bancos centrais do mundo de baixar juros e com todos os governos dando auxílios para a população. Isso fez com que a demanda agregada da população crescesse de uma forma exorbitante. No caso do Brasil, sabe quanto que a gente gasta hoje em dia mais do que o pré-pandemia, 2021? 2021, que ainda era pandemia, né? Claro, mas hoje a gente gasta 23% a mais. Gastos permanentes, basicamente, 23% a mais. E não é só a história do Brasil, né? Tudo isso teve um efeito de demanda agregada aquecida no mundo inteiro, e a resposta foi isso daqui. Parte juros, curta da curva de juros subiu muito, isso explica essa história. Agora, por que a parte longa da curva subiu também dessa mesma forma? Aí que tá a grande discussão agora nos Estados Unidos, tá? Juro parte curta ninguém vai reclamar, porque é o papel do Banco Central perseguir a meta de inflação, tem que subir juros para isso, tá ali representado. Agora a parte longa, aí é um debate um pouco mais sério. A gente está vendo nos Estados Unidos uma coisa que muitos economistas que eu gosto de ler, que cobrem economia americana, economistas também que cobrem Europa, que acho que é a mesma situação Europa também, que a gente tem aqui, fala que existe uma latinização, América latinização assim, da economia americana e europeia. E o que significa isso? São governos que conseguem rodar, estão rodando agora com déficits fiscais muito superiores às médias históricas. Então a percepção de risco desses países para o pagamento da dívida deles de longo prazo cresce, né? São países que não fazem lição de casa no fiscal. Qual que é a percepção da população? Você vai emprestar para um governo que é gastão, para um governo que incorre em risco de calote em dado momento? Então, a perspectiva para esses países centrais, inclusive para os Estados Unidos, foi de que realmente houve uma deterioração nesse quadro. E então os prêmios para as taxas mais longas subiram muito, né, por lá. O que a gente está falando agora dos Estados Unidos é um país que roda num déficit fiscal de 6,5% ao ano. 6,5% ao ano. A gente está discutindo déficit aqui de 1 e pouco por cento ano que vem, 1,2 a gente tem, eles estão com 6 e poucos por cento. Qual que é a diferença deles? Eles imprimem dólar, eles têm a moeda global, isso daí é uma diferença brutal, né? A gente, infelizmente, não tem uma moeda tão forte, né? Eles têm impressorinha do mundo, né? Mas de qualquer... vamos ver, é difícil.
Mas a impressorinha americana tá lá firme e forte, mas de qualquer modo, você vê agências de risco, né, a Fitch, por exemplo, rebaixando a nota de crédito do juro longo americano, tudo isso gera um estresse. Esse é o grande debate agora, né, se vai voltar essa taxa de juro lá fora. E por que essa taxa de juro lá fora é tão importante, né, eu acho que para vocês é relevante dizer. Ela acaba impactando em todas as decisões de alocação e investimento no mundo. Todas, porque a gente fala que essa é a mãe de todas as curvas, né? Até virou um mantra isso daí, assim, a mãe de todas as curvas. Porque quando você vai fazer qualquer valuation de empresa, quando você vai decidir, por exemplo, quando o Banco Central, inclusive, do nosso país, vão decidir sobre a corte ou aumento de juros, essa é a taxa de referência ali, é a taxa livre de risco, né? Então você vai fazer um valuation de uma empresa, qual que é a taxa livre de risco para você colocar no cálculo? Juro americano. Se esse juro está em 5,5%, é uma realidade a taxa de livre de risco, né? Agora, se ele está na média pré-pandemia, que estava em 0,5%, é outra realidade. Entendeu? Agora, a discussão agora é justamente a gente ver para onde ruma a economia americana. E passando esse slide, eu queria mostrar que isso daqui é importante aqui, é também o efeito de que isso tem sobre os países emergentes. Aí, no caso, a gente colocou México, Colômbia, Chile, Brasil e Peru, são países que têm um pouco de mercado. A gente não coloca a Argentina porque a Argentina não tem mercado, né? Então, embora seja a economia mais forte que alguns desses países. Mas, de fato, que a gente vê que teve uma queda de diferencial de juros dos países. E por que isso é importante? Porque a gente tem o nosso Banco Central, por exemplo, e nosso mercado, incorre um risco de que se a diferença entre o nosso juro e o juro americano for muito pequeno, a gente fica pouco atrativo. Vamos ver uma coisa, o Brasil é um país que ele depende de investimento estrangeiro, tá? Nossa relação, que eu vou mostrar depois com o setor externo, ela está muito positiva para o patamar histórico. Mas a gente não cobre nosso rombo em conta corrente, que eu vou mostrar depois, se não for um investimento direto. E se a gente tiver um diferencial de juro pequeno, essas operações de curto prazo, que a gente chama de carry trade, etc., que impactam inclusive câmbio, se esse juro ficar muito pequeno, o cara vai falar, pô, eu vou investir no Brasil que paga um juro um pouquinho acima do americano. Para que eu vou correr risco de colocar meu dinheiro nesse país que tem tantas incertezas, né? Se eu posso colocar na taxa livre de risco americana, ganhando quase a mesma coisa. Então o dinheiro sai daqui, vai para a taxa livre de risco, faz com que a nossa moeda perca valor e a gente corra risco de inflação e atrapalha um pouco nessa economia. Agora, o cenário, eu mostro aqui, é um cenário ainda no setor externo bastante positivo para a economia brasileira. A gente vê, por exemplo, patamar de exportação em corrente comercial é impressionante. A gente começou o ano, se não me engano, projetando balança comercial de bens, né, de bens no Brasil, crescendo em torno de 60 e poucos bilhões. Era mais ou menos a projeção. O mercado variava entre isso, 60 e 65 bilhões, que é um patamar, vamos dizer, bastante alto, tá? Para o histórico brasileiro. A gente está conversando aqui agora de uma balança comercial de 90 bilhões. 90 é muito acima do que qualquer economista imaginava, inclusive qualquer pessoal do setor também, exportador, esperava. A gente teve, como vocês muito bem sabem, safras recordes, né? A gente teve um cenário de commodities muito positivo e, ao mesmo tempo, os preços internacionais, eu vou mostrar depois, cederam bastante, o que ajudou as importações ficarem mais baratas, né? É como a balança é exportação menos importação, a exportação está muito bem, exportando muito grão, importação mais barata, a balança foi embora, assim, cresceu 90 bilhões. E isso faz com que nosso câmbio, por todas as incertezas que a gente tem no país, passa governo, vem governo, agora um governo novo, existe muita incerteza fiscal, né? A gente passou por diversas dúvidas de como seria a condução desse governo no início, se haveria a aprovação de algum arcabouço, se haveria a instalação de uma intervenção num banco central. Esse estresse passou, a gente ainda tem um risco de considerável fiscal, tá? Mas nosso câmbio está aí em 4,90. Não é aquele câmbio mais de 5,60 que a gente estava vendo, né? Grande parte disso daqui, que tá mostrando essa ancoragem mais baixa do câmbio, é sim efeito daquele gráfico anterior, que é a balança comercial, o fluxo de dólares impressionante para o Brasil. Tanto da balança comercial, bem como de investimentos diretos que ainda estão bastante sólidos, tá?
Então isso faz com que o nosso patamar de câmbio fique estabilizado em 4,90. Qual que era a projeção da XP para câmbio, tá? A gente vê câmbio desse ano, basicamente, o ano está acabando, né? Então deve acabar nesse patamar 4,90. Quando a gente projeta tão curto prazo assim, é o câmbio da tela, é o câmbio que vai acabar o ano mesmo. 24 a gente enxerga que deve acabar também num patamar bem parecido. 4,90, pouco abaixo dos 5. Agora, se perguntar, pô, Ale, você acha que o câmbio tem mais risco de ele andar para 5,20, 5,30 ou ele ficar onde está ou cair? Eu diria cair. Ou seja, o dólar se desvalorizar, ou seja, o real ficar mais forte e caminhar para um patamar um pouco mais apreciado. Por que disso? Eu falo, déficit em conta corrente. Né? Eu não trouxe o gráfico, infelizmente, na verdade, mas o que é o déficit em conta corrente? Tá aqui, na verdade, o déficit, né? Esse é o déficit. Aqui, ó, que você tem investimento direto. Ó, a gente está com um déficit extremamente baixo, fluxo muito forte de investimento, e quando a gente faz projeção de câmbio para médio prazo, a gente olha para fatores mais estruturantes, né? Para além dessas flutuações que a gente tem, a Lula falou tal coisa, aí, vai embora. Aí o governo aprovou tal coisa. Isso daí é flutuação de curto prazo, dá para ganhar dinheiro com isso, mas isso não é o fundamento econômico do câmbio, né? Se a gente olhar para o fundamento econômico do câmbio, que está transações correntes, produtividade, etc., aponta para algo em torno de 4,50, 4,60, tá? Então, a gravitação, você vê, dá uma melhoradinha no mercado lá fora, dá uma melhoradinha na situação aqui no país política, de risco, esse câmbio vai para baixo, vai para baixo. A gravitação que a gente fala tá para baixo. Então, nossa projeção ela segue mais ou menos flat. Esse câmbio, por que ele não vai para o fundamento? Vamos ir lá para 4,50, a gente acha que não vai para 4,50. Porque a gente ainda tem alguns riscos fiscais, alguns desafios domésticos a cumprir e a gente acha que eles não vão ser devidamente endereçados da forma correta aqui, entendeu? Que isso vai atrapalhar demais a nossa vida? Acho que não. Acho que a gente tem ainda um cenário de probabilidade. Quando a gente faz cenário econômico, a gente não faz. A gente tem um cenário base, mas uma massa de probabilidade, né? De eventos, inclusive. Eu ainda coloco uma probabilidade que a gente deve ter um ano de 2024 surpreendente para alguns ativos e alguns aspectos também na economia, tá? Então, isso foi a parte de câmbio. Parte de atividade econômica, né? Atividade econômica eu já comentei com vocês, acho que o principal desse ano. A gente ainda só tem os dados do primeiro e segundo trimestre. Os dados do terceiro trimestre desse ano, pelo IBGE, vão ser divulgados agora no início de dezembro. Mas, de qualquer modo, ano após ano, eu tenho dito, assim, que em todos os eventos que os economistas erraram, tá? Erraram sim, há 3 anos já, para baixo. Para esse ano, a projeção, sabe qual que era a projeção de mercado, crescimento do PIB em 2023? Algo em torno de 1%, 1,5%. Quanto que vai crescer o PIB esse ano? 3%. Temos 2,8%, 3%. A maioria das casas tem casas boas 3,2%. Ou seja, existe uma discussão, tá? Por que disso acontecer? Esse ano tem um fator atípico. Esse ano tem um fator atípico que primeiro ano, ninguém esperava uma safra agrícola dessa. A gente teve. Foi em 20% de crescimento ano contra ano. Crescimento de produtividade de terra plantada. O agro brasileiro realmente é vencedor. É vencedor. Assim, é o único setor que você fala que cresce em produtividade impressionante. A agroindústria no geral, né? Não estou falando só o agro, a agroindústria no geral. Um setor que conseguiu se colocar de uma forma impressionante no cenário internacional. Isso se refletiu na maior safra da história, com a ajuda do clima, muito bem, né? Não pode ser esquecido. E também, o que explica o crescimento desse ano, ainda uma recomposição ali da volta da pandemia, por incrível que pareça. A gente acha que já a pandemia está para trás, etc. Só que o efeito da reabertura na economia ele não é, no ano seguinte cresceu e acabou. Não é, né? É lento, né? Então a gente teve uma recomposição ali da volta da reabertura da economia ainda nesse ano, tá? E outro fator também que foi o aumento das transferências. Você teve um Bolsa Família agora que paga R$ 600 pelo menos, né? Tem aqueles penduricários, que é a mãe de família que tem criança, etc., ganha um pouco a mais. Então, você tem uma transferência social que acaba sustentando a demanda interna, ou sustentando a demanda por bens e serviços. Tudo isso cooperou para um cenário de crescimento muito acima do esperado. O mercado se enganou de novo, tá? Com um crescimento, o pessoal estava pessimista, e de novo um crescimento de 3% esse ano. Tudo isso sustentando o mercado de trabalho apertado. Eu tenho feito muita palestra aqui com empresários, né, com investidores, tudo. Inclusive fala, pô, duas coisas que sempre me falam, né?
Primeira, eu não sinto esse crescimento de 3% do PIB do Brasil. Não parece que está crescendo esses 3%, né? Aí isso que eu ia falar, porque a economia está crescendo em setores, em geral, em que a gente chama de spillover, né, o transbordamento desses setores para os demais, ele é muito pouco sentido. O agro, basicamente, cresceu muito, e extrativa mineral, que é a extração de minério de ferro, petróleo, setores que cresceram muito. O Brasil, inclusive, está tomando uma posição de exportação de petróleo impressionante no mundo e vai ser um dos maiores exportadores até 2030 ali, tá? A gente vai ser uma Arábia Saudita aqui na América Latina, isso é uma coisa impressionante. E isso daí surpreendeu no primeiro trimestre, mas são setores que têm pouco transbordamento, né, para a economia real. Vocês que são da indústria ou do comércio, do setor da economia real, assim, eu vejo que realmente existe um questionamento. A indústria, você vê o gráfico, né? A indústria que é a linha cinza, ela teve a queda da pandemia, como todos, ela recuperou, ficou no patamar ali pré-pandemia, acima do pré-pandemia, e depois ficou de lado. Ela está de lado desde então, né? Aí são questões que, claro, tem mensagens heterogêneas dentro da indústria. Acho que a indústria de extração muito bem, a indústria de transformação muito mal, e também bens de capital, acho que é a grande questão também no Brasil. A gente vai fazer uma reunião na semana que vem com o pessoal da Abimac, né? Também para conversar. A gente tem feito uma rodada ali com os clientes institucionais de várias associações, né, da indústria, e cada um tem, claro, tem histórias heterogêneas, mas se você olhar no agregado, realmente a indústria está bem de lado há bastante tempo, né? Acho que são desafios e é um desafio. Acho que uma coisa a se comemorar, tá, no curto prazo para vocês que são da indústria, é a aprovação da reforma tributária, sem dúvida, tá? Isso daí para vocês é um divisor d'águas, assim, um divisor de águas. É uma transição, é lento, né? Começa em 27 e termina em 32 só essa transição. Mas a indústria, que é o setor que hoje emprega com qualidade, emprego de qualidade, é um setor capacitado, um setor intensivo que gera um valor agregado como nenhum outro, um setor que arrecada, né? Que é muito penalizado por um Estado que é um Estado grandalhão que incomoda demais, né? Acho que a indústria brasileira ela tem muito a ganhar se simplificar impostos, baixar a alíquota, gerar competitividade, gerar acordos sim com o exterior para conseguir colocar nossas mercadorias lá fora. A gente tem que lutar por isso, tá? Eu acho que a reforma tributária, se tem uma coisa, isso não é obra desse governo, isso vem sendo discutido já há muitos anos, tá? Mas a gente tem que reconhecer o mérito que foi aprovado agora, isso é inegável, e a gente vai colher esses frutos para frente, tá? Mas o que eu tenho, e esse é o primeiro questionamento, do spillover, né? Assim, a gente não sente esse crescimento. O segundo questionamento a gente está no menor patamar de nível de desemprego, tá? Desde 2015, da época da Dilma. O que eu sinto também muita dor de empresário é perguntando, pô, eu não acho gente para trabalhar. Não sei se vocês compartilham dessa visão, mas existe uma escassez, principalmente em mão de obra qualificada aqui no Brasil. E o que eu diria que é o grande desafio de qualquer governo é conseguir colocar esse pessoal para aprender, para ter mão de obra qualificada. Isso é uma dor. Aqui a gente está numa região que a qualificação do profissional é muito maior do que a média do Brasil, né? A gente está num estado que tem uma educação, em termos relativos, assim, muito melhor. Agora, se você vai, por exemplo, escritórios no Nordeste, assim, a dor deles é muito grande. Eles falam, cara, quero crescer, eu quero contratar, mas não acho. Tem que trazer gente de São Paulo, gente do Rio, tem que trazer, aí tem que acaba pagando um salário muito mais alto, ou seja, é um empecilho pra gente. Mas de qualquer modo, como a gente enxerga a dinâmica de trabalho, tá? Vai dar uma arrefecida no mercado de trabalho daqui para frente. Tem muito trabalho, tem muito efeito de política monetária ainda para fazer, para impactar na economia. A gente teve uma alta de juros exorbitantes, os juros ainda estão no patamar alto, eu vou comentar de política monetária depois, mas ele está fazendo efeito, a gente vai ver um arrefecimento no mercado de trabalho, e nos setores da economia, claro que tem uma heterogeneidade, mas 2024 a gente está com um crescimento, uma previsão de 1,5% de crescimento, tá? É um crescimento mais brando. Só que é preciso tomar cuidado nessa análise, tá? A gente fala, a gente vai crescer 2,8, mas 1,5 ano que vem, tá? Então vai ser um ano muito ruim? Eu diria que não, porque é o seguinte, esse ano a gente teve um crescimento muito forte no começo do ano, primeiro e segundo tri. Surpreendeu, isso revisou o crescimento do ano.
terceiro e quarto, a gente está passando agora por um momento de política monetária mais apertada, né? Inadimplência alta, juro a 13,75%, agora caiu, começou o ciclo de afrouxamento, tudo. Mas você tem um impacto ainda muito forte na economia real, que vai estar sendo sentido agora nesse trimestre e no próximo. Então a gente espera 2 trimestres consecutivos com leve queda no PIB, tá? 2024, se a gente estiver certo, em 1,5%, a gente está falando de um crescimento trimestral médio ali de 0,4%, tá? Então, tudo bem, não é um crescimento esplendoroso? Não é, mas a economia vai crescer num patamar médio mais forte do que está crescendo nesse exato instante. Então, é porque é difícil explicar isso, mas é que você tem uma questão de carrego estatístico, assim, quando você vem num patamar muito baixo, no terceiro, quarto tri, para você recuperar o patamar de crescimento, você tem que crescer a taxas muito altas. Isso é muito improvável e pela nossa desagregação até do PIB é impossível. Então, um crescimento de 0,4 ele tá longe de ser ruim, tá? A visão do ano 1,5, você fala que vai desacelerar a economia, mas não é necessariamente verdade, tá? Isso por questões. E também, claro, tem questões heterogêneas, tem setores que vão ainda porrar de ganhar dinheiro. Deixa eu falar, o agro. Olha que impressionante isso daqui. A gente teve um crescimento de 20% de safra. A gente tá com esse clima completamente horroroso. Tá chovendo, aí faz um calor de 40 graus, aí faz. É um horror, assim. É o ninho chegando com tudo. A gente tá falando de um crescimento, talvez, de safra no Brasil. E se não for um crescimento, vai ser uma safra tão grande quanto. Ou seja, o setor que vai crescer ainda, né? Só que como cresceu 20% num trimestre esse ano, cresceu tanto esse ano, quando você comparando contra ano, vai ter zero. Mas, pô, ainda tá produzindo muito, ainda tá gerando muita riqueza, né? A gente pensar em variação em produto. A gente vai produzir mais ano que vem do que a gente vai produzir esse ano, né? Não só no agro, mas em diversos setores, né? Na indústria também a gente vê crescimento ano que vem. Para todos os setores a gente vê crescimento. Não vai ter nenhum um setor que vai ficar para trás, vai desacelerar ano que vem, o CD. Então, o ano de, claro, o crescimento anual mais fraco, porém com uma dinâmica ainda positiva, tá? Aí eu coloco um gráfico de mercado de trabalho, a gente vê, por exemplo, o lado de inflação, que depois eu vou comentar, a gente teve uma queda do nível de desemprego, que é interessante, assim, mais gente empregada, só que os níveis de salários ainda seguem relativamente estáveis, né? Então, é uma economia que, por incrível que pareça no agregado, ela não parece ter mostrado um excesso de uma escassez de oferta de trabalhadores, tá? Por incrível que pareça. Então a gente está com um patamar baixo e salários de lado. O setor, a parte mais difícil de comentar do mercado de trabalho talvez seja essa, explicar porque os salários estão de lado no Brasil, mas eles estão, mas isso é positivo para a inflação, tá? E em 2024 a gente acha que ainda vai ter algum arrefecimento. Se tem alguma recomposição salarial real, é muito pequena, tá? Para 24. Então o efeito inflacionário disso vai ser bem tranquilo. Aí a minha área, assim, desculpa, eu amo inflação é a coisa mais legal de fazer, porque você acaba falando sobre tudo, né? Você tem que estudar alimentos, tem que estudar como está a economia chinesa, Estados Unidos, são todos os temas em conjunto. O que a gente viu esse ano, tá? Eu vou contar a historinha de inflação para vocês esse ano bem rapidamente. A gente começou o ano com projeções em torno de 6%, só que o que surpreendeu no mundo foi uma queda muito acentuada de preços agrícolas. E alimentos em geral. A gente passou por 2, 3 anos de grandes turbulências, né? Clima aqui no Brasil não ajudou, lá fora também. Safras nos Estados Unidos quebraram, produção muito abaixo do esperado para lá. E 2022, a gente teve no início do ano aquela guerra na Ucrânia, aquele o solo Chernozion, o melhor solo do mundo, os maiores produtores de trigo do mundo, de grãos, tiveram problemas de escoamento e produção. Aquilo jogou o preço dos grãos e alimentos para cima no mundo inteiro, gerou fome no mundo inteiro, gerou inflação no Brasil, inflação nos Estados Unidos, inflação em tudo quanto é lugar, tá? Esse ano foi o ano da estabilização. Esse ano a gente viu uma safra americana se recompondo em alguns aspectos, a safra brasileira impressionante, as safras ali do leste europeu, que eu falei de Rússia, que tem trigo, que é bastante demandado, né, no mundo inteiro, elas conseguiram um escoamento. Então o que a gente viu foi isso, ó, essa linha amarela. Essa linha amarela, ela representa o índice de preços ao produtor, né, mensal da FGV, chama IPA, na verdade, uma outra sigla que eles usam atualmente, mas é o IPP, né, o PPI deles, é nosso, que a gente vê que o preço do produto para o produtor caiu na ordem de
mais de quase 20% esse ano. É uma queda bastante expressiva, isso acaba refletindo custo de alimento. O custo de alimento saiu de uma inflação altíssima ano passado. Para esse ano, pela primeira vez desde 2017, a gente vai ver uma deflação. Preço de carne caindo muito, porque o custo da ração caiu muito, o preço do leite caiu muito, inclusive o produtor está apertado, está reclamando disso. Os preços de proteínas, em geral, cederam demais. Todos os grãos, farináceos, cadeia do trigo, alimentos industrializados, uma pressão muito para baixo de bens alimentícios e também de hortifruti, porque esse ano teve um clima um pouquinho mais favorável ano contra ano. Então a gente vê um arrefecimento de alimentos. Na parte de industriais, depois de toda aquela confusão da pandemia e também das cadeias de insumos, houve uma recomposição das cadeias de globais, né? Houve uma queda também ano contra ano no preço do petróleo. O petróleo no ano passado bateu 110 dólares por barril, esse ano se estabilizou num patamar mais baixo. Então o que a gente viu também foi um arrefecimento de custos de preços industriais. Isso daí, não sei se vocês se prepararam esse ano, se alguns insumos de vocês que são industriais baratearam em relação a 2022 e 2021. Pelo menos nos dados agregados, creio que sim. Eu falei com o setor, por exemplo, da indústria plástica, a visão é que caiu bastante. Indústria automobilística, preço do aço, por exemplo, está muito bom comparativamente a períodos anteriores. A gente teve, então, uma queda bastante forte desses insumos. Claro, por efeito base. Claro também porque lá fora a gente teve alta de juros, a economia global desaqueceu, de modo que os preços, a demanda por esses bens diminuiu e os preços também caem. Então a gente faz inflação, que o Banco Central, e eu gosto desse termo, que é o primeiro estágio de desinflação do Brasil. A gente saiu de uma inflação de mais ou menos, sei lá, 8%, 9%, para algo em torno de 5%, 6%, tá? E a segunda perna de desinflação aqui no Brasil, que é o chamado segundo estágio de desinflação, que esse é mais difícil de acontecer, e ele é mais observado de perto pelo Banco Central, que é a inflação de serviços. Serviços em geral, que corresponde a 35% do nosso IPCA, e são os mais difíceis de combater, e é justamente o que o Banco Central olha. Quando ele olha para os modelos dele, ele olha para hiato do PIB, que tem muita relação com o mercado de trabalho, que tem relação direta com os serviços. Então, aquela primeira desinflação de bens aconteceu, deu um alívio, inclusive ganho de poder de compra para a população, e alívio também para os empresários que estavam pagando custos muito altos, e agora a gente vê a inflação de serviços ceder na margem. E eu tenho dito, as últimas leituras de IPCA, de inflação aqui no Brasil, estão cada vez mais benignas. Tá? A gente vai ter IPCA 15 na semana que vem, uma leitura, as últimas leituras bem positivas em relação à queda de preços de serviços. Eu colocaria aí também que isso deve se perpetuar aí ao torno de 24. Para quanto que a gente projeta de inflação, tá, aqui no Brasil? Eu, na verdade, projeto 4,5% esse ano. Existe um viés de baixa, tá, que seja mais baixa essa inflação. Por quê? Porque a Petrobras tem espaço, sim, para cortar combustíveis. Eu faço uma conta junto com o time de que olha o setor do petróleo, a gente faz junto essa conta, eu estimo ali em torno de 7 a 8% de possibilidade de corte, por exemplo, em gasolina. Gasolina pesa 5% do IPCA. Então, corte, claro que o repasse não é integral para o consumidor, né? Porque é só a Petrobras controla só a parcela dela, mas isso daí derrubaria o IPCA desse ano para 4,3%, 4,2%. Aí você pergunta, e para 2024, como você enxerga a situação de. Eu enxergo rodando em torno de 4%, tá? Um leve arrefecimento na margem, mas com uma abertura melhor. É uma abertura em que eu falo, se não fosse esse juro americano alto, e se não fossem umas incertezas nossas fiscais aqui dentro ainda, teria espaço para o Banco Central acelerar esse ritmo de corte de juro legal. Teria espaço para. Ele está cortando de 50 em 50, né? Teria espaço sim para acelerar para 75 e derrubar essa taxa Selic mais rápido. Aí a gente tem o título do nosso relatório, que é Treasuries e isso daqui, riscos fiscais como um freio possível para a nossa política monetária. E a política monetária ela acaba por amarrar tudo, né? Tudo isso que eu falei, atividade econômica, inflação e todos os aspectos internacionais que eu trouxe, esses elementos que eu trouxe para você, eles se amarram talvez na pérola da economia, que é a política monetária. E então, eu trouxe esse slide aqui,
para mostrar justamente se a atividade está desacelerando de alguma forma e a inflação está cada vez mais benigna, existe esse espaço para cortar mais rápido. Por outro lado, aquelas taxas de juros americanas em patamar alto e isso daqui, o fiscal ainda ruim, são freios. O que a gente está enxergando de fiscal, tá? A gente vai ter 2 anos de déficit, talvez 3, 2025 também. O governo, ele conseguiu passar um arcabouço. No começo do ano, o mercado estava muito preocupado do que ia ser. A gente fazia continha no começo do ano, a gente achava que o Brasil ia quebrar em 18, 24 meses. Tá? Essa era a perspectiva. O mercado entrou em parafuso e falou: esse governo não vai aprovar nada. Conseguiram aprovar bem ou mal um arcabouço. É o melhor arcabouço do mundo? Não é, mas a gente consegue fazer conta. A gente consegue ter previsibilidade de como vai ser daqui pelo menos 3, 4 anos, com alguma regra clara de pelo menos controle de despesa, tá? Só que o governo constantemente busca meios de burlar esse arcabouço que ele mesmo criou e já no primeiro ano tenta aumentar a despesa do ano que vem para cima do que a própria regra diria, né? Tudo isso para dizer que a discussão do mercado agora é mais relevante para acompanhar a fiscal e para digitar, inclusive, os ritmos do ano que vem em perspectivas de ativos, é vocês verem como que vai ser conduzida essa mudança de meta de resultado primário para o ano que vem. O governo se propôs a colocar uma meta zerada para o ano que vem. A gente acha impossível acontecer isso, impossível, tá? A gente fez todas as contas. O Thiago faz o fiscal lá comigo, ele trabalhou no Tesouro 8 anos, é um cara super sênior, assim, de fiscal. Para mim, na minha opinião, o melhor economista de fiscal do mercado, tá? Não vejo ninguém melhor que ele. O cara qualidade técnica exuberante. Eu falei, o governo não tem algum meio, nem que seja uma medida temporária de um ano off, assim, de conseguir 30 bi, alguma coisa? Ele falou, cara, até tem, assim, mas mesmo olhando, tudo bem. Você acha que o mercado vai animar com isso? A gente precisa de mudança estrutural. O que a gente precisa de uma sinalização de corte de despesa? Porque aumentar, aumentar receita resolve, mas quem acaba pagando somos nós, né? Aumento de imposto é o que na prática? Menos PIB, menos crescimento, é mais custo para a população. Nenhum ajuste. Você tem, eu falo, na economia você tem 3 meses de lidar com o ajuste fiscal. Primeiro meio, emissão de títulos públicos. É o que a gente faz, tá? Basicamente. Segundo meio, aumentar imposto. E o terceiro meio é imprimir moeda. Isso a Argentina faz, eles estão muito bem, vocês podem ver, né? Eles estão ótimos, resolvendo o problema fiscal dele com impressão de moeda. Basicamente, você está pagando com inflação, o povo pagando a conta. Assim, é muito triste ver isso, na verdade, um país que eu acho que teria potencial incrível. E a gente, na verdade, escolheu um caminho que é aumentar imposto. No fundo, é aumentar a carga tributária, aumentar a arrecadação. Esse é o caminho do governo. Não há um caminho de busca de aumento de arrecadação aqui, de corte de despesa aqui. O presidente deixou claro que ele não está disposto a cortar programas sociais, tá, para o ano que vem. Então, o quê? Se a escolha política e a escolha da sociedade essa, de não cortar despesa, então o governo tem que se vir para conseguir receita. Vai ser duro, mas a gente não vê, a grande mensagem que eu digo aqui é que a gente não vê meios, tá, de aumentar essa receita no curto prazo de forma tão sólida, de modo que o fiscal ainda vai continuar rodando ruim, e isso vai ser um impeditivo porque é para a gente cortar juros aqui no Brasil. Então, a gente enxerga que a gente roda com déficit fiscal nos próximos pela dívida, ele só vê estabilização em 2032, a gente continuar assim, tá? Da dívida pública, mas o que pode surpreender é crescimento mais forte, né? Tudo tá. Se o Brasil crescer mais, assim, por exemplo, esquece essa história, a gente resolve nossas contas com crescimento. Da reforma tributária tirada do parágrafo 2º do artigo 3.1, que gerou essa guerra aí fiscal entre os estados, aumento de CMS. Isso é muito perigoso. Você viu ontem, né? Ontem eu tava no Rio de Janeiro, tava fazendo uma rodada com clientes lá também. Me toca o telefone, o cara, um amigo meu, meu Deus do céu, você não sabe o que aconteceu, aumento de ICMS. Falei, não acredito nisso. Aqui, eu falei, não acredito nisso, pô. A gente tá discutindo uma reforma tributária justamente para acabar com essa loucura entre os estados, justamente simplificar a vida de todo mundo. Vem os estados e fazem essa pataquada, né?
Aí eu falei, vamos lá, vamos calcular. Pô, isso daí vai dar um impacto de 0,2 no IPCA do ano que vem. Isso é fator redutor de PIB. E os caras estão fazendo isso só para brigar com o governo federal, porque eles querem, os estados querem um pouco mais de privilégios na reforma. Eu não consigo acreditar. Isso não é pensar na população, isso não é pensar. Renunciado. Exato. Mas aí São Paulo, Sudeste aqui não precisa mais. Eu fico bastante. Eu falo, o potencial dessa reforma, ele é. Nem nós, economistas, alguém vai conseguir fazer essa conta, ninguém conseguiu direito ainda. Mas a gente consegue ter pelo menos indícios, assim, algum cheiro, assim, vamos dizer assim, de que ela vai mudar o patamar, por exemplo, de crescimento do PIB brasileiro. Não, vai aumentar o PIB. Não, a reforma vai aumentar o PIB. Mesmo no primeiro momento, para vocês terem ideia, assim, a gente tem 2 etapas, 27 a 32, depois de 32 para frente. Mesmo com a simplificação dos impostos federais, só de você simplificar os impostos, isso já tem fator de crescimento, mesmo mantendo a carga tributária. Complica. Eu falo, tributarista tem dinheiro para ganhar até 2030, mais ou menos. Depois o tributarista vai ter que procurar outra coisa para fazer. Ainda bem, sério. Eu fiz uma reunião uma vez com o presidente da Dell Brasil aqui, né? Tal. Ele tava falando aqui, ele contou uma história que ele falou com o Dell Global lá. Ele falou, Ale, é o seguinte, de cada 100 tributaristas no mundo, a Dell tá em todos os países, né? De cada 100 no mundo, 80 estão no Brasil. Para conseguir pagar imposto nesse país. Eu falei, não sei como a economia de vocês sobrevive. 80% da estrutura global dos caras de tributaristas, vamos dizer assim, tá aqui no Brasil. A reforma tributária, só de simplificar o pagamento para vocês, e isso tem um potencial muito grande de transformar mesmo a economia. A gente acha que o potencial de PIB do Brasil pode aumentar sem fazer nada 0,5 ponto percentual. O potencial do Brasil 0,5. É o PIB potencial, né? Que é o PIB, quanto que a economia pode crescer sem gerar distorção inflacionária, etc. Tudo. O potencial do Brasil, ele pode sair de mais ou menos 1,5 para 1,8 para 2 e pouco com a reforma. Isso em 10 anos é você crescer muito mais, né? Taxas compostas, são uma economia que cresce de uma forma muito mais sólida, né? E para finalizar, política monetária, dado esse cenário, então, todo de incertezas fiscais, incertezas lá fora e melhora de perspectivas de inflação, a gente enxerga uma Selic que ainda é restritiva, a gente vê uma Selic ainda restritiva no atual patamar. Eu acho que tem sim, se vou analisar probabilisticamente, maior probabilidade de a gente acelerar esse corte de juros, tá? A gente vê uma Selic terminal chegando em mais ou menos 10% no ano que vem. Isso no primeiro tri do ano que vem. Aí, se a gente conseguir descer mais, vai depender dessa discussão de orçamento. Já chega ali mais ou menos. Desculpa, no segundo tri, no começo do segundo tri. Da maio e junho. Então, o que pode. Aí fala, pergunta pra gente aqui, assim, não, mas a gente chegando mais ou menos a 10%, mesmo com esse patamar de treasury, a gente não vai ver pressão no câmbio, não, tá? Não tem pressão no câmbio. A gente fez um estudinho lá para ver quanto que daria de pressão na diferencial. Seria mais ou menos um diferencial de 3,5 entre Selic. E pega a taxa de 2 anos, né? 2 anos com 2 anos dele, aí daria uma pressãozinha no câmbio. Então a gente acha que tem, por exemplo, para chegar nesses 10%, é pista livre, tá? O que vai depender é mais do cenário externo e dessa discussão fiscal. Mas aqui nesse país, eu falo, se Estados Unidos ajudar, se ali, por exemplo, a atividade virou um pouco lá, a atividade mostrou um arrefecimento, então a inflação cedeu mais do que esperado, né? E o Fed começar e o mercado antecipar corte de juros e animar, esse efeito ele é imperativo, ele é um caminhão que atropela tudo, atropela a discussão fiscal, atropela a discussão de meta de inflação, atropela a inflação corrente. O mercado anima tanto que é imperativo, aí o câmbio é para baixo, a inflação vem para baixo, o crescimento volta aqui a gente pode cortar juro ainda mais e o crescimento se lá melhorar. Isso é imperativo, eu falo. Tem horas que tem certos momentos da história, fazer a lição de casa é sempre importante, né?
mas tem certos momentos imperativos, assim, de que a gente é passageiro de um vagão, de uma locomotiva. Essa locomotiva que tá puxando a gente ali é Estados Unidos. Então, cada vez mais. Qual que é o nosso cenário para Estados Unidos, tá? A gente tem o Francisco Nobre, não apresentei, não falei sobre ele aqui, mas o Francisco Nobre é nosso economista internacional. Ele cobre Estados Unidos, China e América Latina, os países, principalmente México, Chile e Colômbia, que a gente tem operação também lá nesses países. Então, o Francisco ele faz as projeções de Estados Unidos. A visão dele é ainda um crescimento, mas um crescimento mais moderado do ano que vem, né? O mercado está animando lá fora. Inclusive, a discussão dessa semana é essa, falando o seguinte, é hora de investir em treasuries, né? Porque eles acreditam que a economia vai virar muito mais rápido do que se imagina lá, e a perspectiva que eles falam de um hard landing, né, um pouso mais complicado da economia deles lá, se efetive, e com isso o Fed antecipe cortes e um corte muito mais agressivo das taxas por lá. E esse cenário seria maravilhoso para a gente, tá? É engraçado falar, se a economia americana indo mal é boa para nós, né? Normalmente não é. Quando a gente vivia no pré-pandemia e existe a taxa de juros a 0% nos Estados Unidos, pouca diferença fazia, né? A economia era pior se eles acelerassem, né? Uma crise americana era péssima. Agora, no cenário que eles estão com treasuries, com juros a 5%, você fala de uma desaceleração lá, eles têm muita gordura para cortar. Então, acho que o imperativo para emergência é muito melhor que eles desacelerem um pouco. Claro, uma recessão profunda não é desejável, mas uma desaceleração ou alguma recessão suave, isso deve mostrar uma melhora bastante significativa para emergência, inclusive Brasil, tá? Ainda tá rodando bem alto, cara. Tá acima de 4 ainda, né? Então, a grande discussão é essa, né, também lá nos Estados Unidos. Se volta para aquele patamar pré-pandemia, a inflação lá, né? Será que o juro de equilíbrio dele é aquele juro de zero ainda, ou o juro neutro mais alto, né? A gente acha que não, deve ser um juro neutro um pouco mais alto. Não volta para pré-pandemia, aqueles 0,5% de Fed Funds, não volta. Os dois com dois e pouco, porque também a taxa neutra dele subiu porque o déficit fiscal piorou muito, né? A situação do país piorou muito. Rodando a 6% de déficit fiscal. Eu falo, isso é uma discussão também. Desculpa, eu estou já também falando demais aqui, mas no longo prazo, isso daí é uma preocupação, porque uma hora eles vão ter que fazer esse ajuste. Esse ajuste, quando eles tiverem que fazer ajuste nas contas deles, vai ser complicado lá. Rodava, às vezes superava, coisa de 1%. 2,5%. Não, não é a curto prazo, não. Isso daí é para 2024, olhando 24. O que a gente. Acho que deve. Vai ter eleição nos Estados Unidos ano que vem. Inclusive, essa é uma grande discussão para 2 pontos. Primeiro, petróleo. A grande discussão de petróleo é que todo mundo está falando que tá muito caro o petróleo, né? E o caminho, a visão é de que é para baixo. Mas por que não vai para baixo? Porque tem corte de produção toda hora da Arábia Saudita e da Rússia. Com a eleição americana, você acha que tem incentivo de voltar a produzir? É difícil, né? E outra discussão também é justamente essa, assim, ano eleitoral, se a economia começar a patinar, será que o governo lá também não vai começar a apertar uns botõezinhos e estimular ainda mais, né? Não se sabe. Acho difícil. Então, mas o Biden mesmo, assim, tem bastante restrição. Os Estados Unidos são um país um pouco mais sério, assim, então eles têm mais restrições para fazer esse tipo de discricionariedade, mas existe certa dúvida, né, se a economia começar a patinar, como eles vão se comportar lá. Mas é um cenário que eu te falo, vai ser desafiador para o Biden, tá? Para os democratas se reelegerem. Cenário base, eu acho que. Eu não sou analista internacional, mas é que eles não ganhem, tá? É um cenário. Uma economia que não, pelo menos, se olha modelos de aprovação presidencial, né, de governo, se olha muito para inflação e crescimento. Então vai ter um crescimento muito mais baixo que uma inflação ainda acima da meta, né? Melhorando e com um governo impopular também, né? Acredito que seja difícil uma reeleição dele, mas não é minha seara, eu prefiro não opinar. Mas o Brasil, o cenário é esse, então crescimento de 1,5%, Selic em 10, chegando a 9 no comecinho de 25, inflação em torno de 4 ano que vem, uma inflação, mas com abertura, eu falo, em torno de 4, mas com uma abertura dos dados, a abertura da inflação muito mais benigna do que desse ano. Esse ano deve acabar em 4 também, só que serviços mais altos, né, tudo. Ano que vem com uma abertura muito mais benigna, então o Banco Central pode ter ainda mais, se animar mais, cortar até mais, a depender
dessa composição, né, da inflação. Então, 4 de inflação, com Selic, que mais? Que câmbio relativamente estável, mas um câmbio médio mais baixo, que vai ser positivo também para a inflação e para importações, né? Quem importa produtos vai ter um câmbio um pouco mais apreciado aí para trabalhar no começo do ano em relação ao ano passado. E Estados Unidos, como eu disse, um cenário aí de crescimento mais leve, mais suave, um pouco abaixo da média dos últimos anos, que foi muito forte, impulsionado por monetário fiscal lá muito alto. Se ficou algum ponto, alguma dúvida, acho que eu abro agora para perguntas aí, algum tema específico que vocês queiram tratar. Qual? Que eu vi antes. Passa mais um slide para frente. Essa aí, ó. Ah, não, essa aqui é as medidas fiscais do governo, né? Isso aqui mostra, na verdade, basicamente as medidas que o governo anunciou e o que a gente acredita que vem e o que o governo diz que vem, né? A gente tem, para esse ano, o governo anunciou 173 bi, e a gente acredita que venha 91. E para o ano que vem é 340 bi, a gente acredita em 178. É justamente para dizer sobre esse lado fiscal que a gente não acredita que... Não é a minha seara, não é a minha especialidade fiscal, tá? Mas conversando com o Thiago, ele tem todas as aberturas dos dados e analisando, ele fala que é impossível chegar disso que o governo quer. E eu diria mais, se chegar, o efeito para PIB disso daí é péssimo. Tá? Para PIB, eu falo, não existe nada que nenhum ajuste fiscal machuca tanto uma economia quanto ajuste feito por alta de impostos. Nenhuma. Isso é econométrico, é estudo, vários. É o pior de todos. Consertar conta pública com aumento de imposto é sacrificar PIB, sacrificar a população, né? Então aqui a gente coloca só essas medidas aqui, o que o governo anunciou e o que o governo acha que vai, e o que a gente acha que vai passar, tá? De fato, muito abaixo do que o governo propõe no orçamento. E para ano que vem a gente tem déficit de 1,2 do PIB, né? 1,2 déficit primário. O governo com zero. O que a gente acredita? O governo vai ter que, claro, mudar essa meta. Eles devem colocar algo como 0,5% de déficit. Então, aí, pelas bandas do arcabouço, ele pode fazer um déficit até 0,75 e ele vai ter que contingenciar no começo do ano. Aí a grande discussão é essa, assim, vai chegar lá para março, abril, a economia vai estar crescendo, vai sair o PIB do quarto trimestre negativo 2 seguidos, a imprensa vai colocar na tela recessão técnica, o governo vai ter que, pelo relatório bimestral, decidir se vai ter que cortar gastos de investimento ou não, discricionárias, né, para contingenciar. Agora é o seguinte, você acha que o incentivo vai ser para cortar ou para não cortar, né? Eles vão querer gastar mais porque a economia vai estar de lado. Essa é a nossa visão. Por isso que a gente não está falando de juros a 8, a gente está falando de juros a 10. Entenderam? O racional? Se eleger perfeito. Ainda tem essa, tem eleição municipal. Então por isso que a gente está falando de juros a 10, não juros a 8,75. A Selic é 8,75. Por isso que o título do nosso relatório é Treasuries e fiscal, né, como um freio, vamos dizer assim, para a nossa economia. É isso, basicamente. Agora, se o governo conseguir endereçar algum corte de gastos, se lá fora ajudar, aí o Brasil é deslanche. É investimento privado volta, aí crescimento volta. Esse é um cenário que não é improvável. Pode acontecer, pode acontecer. Mas não nessa cenário base. O que eu acho curioso, logo quando o Lula teve aquelas declarações desastrosas em relação a que não ia ter déficit zero, aquela coisa toda, não ia cortar gastos. Os mercados sentiram de forma bastante intensa. E aí, logo em seguida, tu deve lembrar que o Lira fez uma reunião de emergência para discutir a questão da LDO, já falando do 0,5, né? Do tipo assim, não, nós admitimos que, né, vai ser 0,5. Aí os mercados acalmaram. Ele só falou de um jeito diferente aquilo que todo mundo já sabia, né? Todo mundo já sabia, né? O mercado trabalha há muitos meses, ano que vem, com déficit mais ou menos rodando 0,8, tá? O governo, inclusive, acho que eles erraram lá atrás na apresentação do arcabouço de ser heróicos demais e colocar esse déficit zero. Se lá atrás eles colocassem que ia ter meio de déficit para ano que vem,
seria muito mais honesto, simples, e o mercado ia topar e os ativos não iam derreter desse jeito, né? Agora, o grande problema do Lula, dele ter falado o que ele falou, é que ele perdeu graus de liberdade de negociação no Congresso. Então, ele perde capacidade de articulação, inclusive, para se ir mais para frente ele quiser fazer realmente a coisa certa, entendeu? Ele perdeu ali a oportunidade. É só ficar calado. É, o Haddad, pô, o Haddad tá, eu falo, com todos os defeitos do Haddad, assim, o mercado, a gente tem ele tem uma postura respeitável nesse ponto, assim, de realmente buscar medidas impopulares, às vezes, medidas necessárias para perseguir essa meta. Mas, de fato, o presidente, acho que ele se equivocou naquele momento, né? Mas, de qualquer modo, o mercado acabou voltando, né? Sim. Após aquilo. Acho que, por fundamento, assim, a economia... Eu falo, esse negócio do externo nos Estados Unidos, que é a chave, tá? Vocês observarem 24. Isso acaba sendo determinante pra gente. Não acredito que... Porque mas mesmo Acho que vem investimento. Vem. Se lá Vem sim. baixar um pouco. Bem, sim, a gente tá falando, na verdade, de um cenário de Brasil, vamos falar a verdade. Um cenário de Brasil de Selic a 9 ou 10 com inflação de 4, 5. Com um déficit rodando aí em 0,9, com uma regra fiscal ok, que dá um mínimo de previsibilidade. A gente não tá falando de um cenário de país catastrófico, não, tá? Para Brasil tá bom. Agora, tem drivers ali que podem ser positivos que para 25 a gente pode crescer, voltar a crescer num patamar bem legal, assim, eu acho. Potencial do Brasil de crescimento, eu acho que mudou. Se a gente conseguir endereçar minimamente o fiscal aqui, essa curva de juros baixar, investimento privado voltar aí com força, acordos comerciais sendo feitos, né? A gente tem um estrutural aqui de balanço de pagamentos, ou seja, a relação que a gente tem com o exterior, fluxos de dólares bastante estruturalmente positivas aqui no Brasil, que os emergentes não têm. Outra coisa, os nossos pares aqui estão todos muito mais bagunçados com a gente. Leste europeu, vamos pensar, você é um gestor americano de um fundo de pensão, um britânico, você vai decidir investir. Aí você olha para o mundo, os emergentes, você tem lá, América Latina, tem Brasil e México, que são minimamente arrumados, Argentina, não dá. Peru, mercado pequeno, não tem profundidade. Colômbia e Chile também, são mercados mais enxutos, não tem tanta profundidade e tal. Então a gente está bem posicionado aqui. Aí ele olha para leste europeu. Pô, é guerra, a Rússia fechou o mercado dela. Aí outro mercado que emergente que era importante, por exemplo, em termos de moeda, era a Turquia. Olha o que aconteceu com a Turquia. O que eu falei, eles foram inventar de fazer política monetária diferente. Começou a dar inflação, em vez de subir juros, eles começaram a baixar juros lá. O que aconteceu? Chegaram a 100% de inflação, arruinou a moeda, a lira turca. O investidor já olha com olhar. E outra, não é uma democracia, né? Eles têm um Erdogan que está longe de ser um presidente democraticamente eleito lá. E você olha, por exemplo, para a África, tem algumas oportunidades na África do Sul, mas tem um mercado de pouca profundidade. O Brasil, você olha para o Brasil, tá, tem seus problemas, mas por outro lado, tem surpreendido em crescimento, aprovou uma reforma tributária. Se a gente pensar, a população mundial de 2024, 23, 24 agora até 2050, 2040 vai crescer muito em países da África Ocidental e da Sudeste Asiático, que são países que não têm infraestrutura e não têm commodities suficientes e alimentos para lidar com esse crescimento populacional. Falo, qual que é um país estável que pode fornecer commodities, alimentos, inclusive serviços para esses países ou não oferece um grande risco político? O Brasil. O estrutural do Brasil, eu falo, ele ainda é promissor, ele é bom. Muito bom, na verdade. Esses dias eu... Energia limpa, outra coisa. Eu encontrei conversando com um fundo estrangeiro, e ele estava me dizendo que ele estava querendo investir no Brasil, e eu perguntei por que no Brasil tu acha que é bom? Ele falou, não é bom, é o menos ruim. É a mesma coisa que eu ouço de investidor. A gente fez um roadshow em Londres e outro em Nova York, faz coisa de 2 meses. A gente falava, o Caio, meu chefe, ele trabalhou no governo, né, na prefeitura de São Paulo, depois no governo federal há algum tempo, na parte ele é especialista em contas públicas, né?
Então, sempre quando a gente vai apresentar, ele foi apresentar o cenário de fiscal, aí chegou um cara lá em Londres e falou, meu, já vem economista brasileiro falar que o fiscal do Brasil tá horrível, que não sei o que, ele olha para o nosso fiscal aqui, meu, a gente também talvez seja pior que vocês. Olha para os seus vizinhos, o fiscal dos seus vizinhos está mais bagunçado do que o de vocês. Ele falou, não aguento mais brasileiro pessimista. Mas acho que a função também é um pouco, dizer, um papel social que a gente tem, nós do mercado aqui, é também se posicionar publicamente para as coisas que estão fora do caminho, né? Então acho que é importante a gente posicionar os riscos e essas questões estão fora do caminho, mas de fato, como você bem disse, o pessoal fala, olha para os seus vizinhos, olha para os Estados Unidos, para a Europa, no relativo vocês estão bem, tá tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta, então, o cenário geral, relativamente, né, vou manter o menos ruim, né? O que te tira o sono, assim, qual é a preocupação que tu tem? O que pode dar errado? O que pode dar errado? Acredito que uma recessão mais forte nos Estados Unidos do que esperado, aí realmente uma virada muito forte lá. Claro, uma recessão, de alguma forma, dado o crescimento muito pujante recente, é importante para reorganizar a casa. Economia não tem jeito, não existe crescimento infinito a qualquer custo sempre. São ciclos. E recessões, o Schumpeter, o economista que eu gosto, ele fala, às vezes crises são importantes para as economias, porque elas limpam ineficiências, economias voltam mais fortes, saindo de uma crise, né? Então, mas uma crise severa, acho que não está no cenário geral de ninguém, me preocupa um pouco. Inflação, tá? Aqui no Brasil, aí é a minha seara mesmo. Ano que vem, pode ser que a gente tenha surpresas altistas. A gente já teve a notícia do ICMS, né? A gente teve notícia de alta de ICMS, inclusive, que é o ad rem de combustíveis. Fevereiro vai ter alta em diesel, GLP, gasolina. A gente está vendo um clima muito mais severo do que eu esperava. Eventos climáticos muito mais brutais que esse El Niño. Então a gente pode ter sim um risco de inflação, de repique de inflação em alimentação in natura aqui no Brasil, isso atrapalhar o processo de desinflação aqui no Brasil. Eu acho que é um risco também que não é desprezível, tá? E o outro risco que eu acho que é o mais relevante é esse daí que eu comentei do governo. Você chegar ali em março, abril do ano que vem, discutindo justamente o relatório bimestral do ano que vem, que vai ser determinante para definir, inclusive, quanto que o governo vai gastar em 25 e 26, isso tudo concomitante a uma divulgação de PIB negativo no quarto tri. E que tipo de reação o governo vai ter, entendeu? Se ele vai realmente se propor a aceitar esse crescimento mais baixo e tomar medidas menores, mais pontuais, ou se realmente eles vão virar a chave e acabar com a regra fiscal no limite, né? Então isso me tira um pouco sono. Como vai ser essa reação naquele timing específico, que é um timing muito... Ele já está dado, a gente tem data para isso, a gente tem data para divulgação do PIB e data para o relatório bimestral. Então, são momentos praticamente concomitantes ali que a gente pode ter um estresse. Mas passando, sobrevivendo, o estrutural ainda acho que é positivo para o Brasil, tá? Eu acho que a Argentina pode influenciar alguma coisa, porque a Argentina foi para o fundo do poço e talvez possa respirar um pouquinho, né? Mas isso pode influenciar alguma coisa aqui no nível Brasil? Me preocupa um pouco as declarações do presidente eleito em relação à Mercosul, tá? Acho que seria um erro histórico, uma revisão do Mercosul por parte da Argentina. Eu acredito que umbilicalmente a economia deles depende da nossa em vários aspectos, tá? Em vários setores. A gente também tem uma relação em vários setores de exportação para eles, uma dependência bastante importante, né? Então me preocupa esse aspecto, tá? Agora, eu acredito que isso, para falar nas eleições, é muito fácil. Agora, se sentar com o empresariado dos países, com as cúpulas dos governos, na hora que realmente tiver que tomar uma decisão assertiva, sentar na mesa e conversar, não acredito que tenha força para rever um contrato como esse, tá? Agora, Agora, aquele papo de, por exemplo, Banco Central, acabar com o Banco Central, dolarizar a economia. Primeiro, eles não têm oferta de dólar para dolarizar a economia. Segundo, acabar com o Banco Central, ele vai precisar de congresso, ele não tem congresso. É maluquice. Agora, o que eu acho que pode ser positivo, tá? A Argentina tem rodado com déficits primários muito altos há muito tempo. Eles têm basicamente uma rede de proteção social infinita.
e alguém tem que fazer esse ajuste, entendeu? E ele é um cara que pelo menos está disposto a fazer esse ajuste. Eu acredito que para país dele, para a Argentina, o fluxo, pelo menos, de dólar deve melhorar, deve acalmar um pouco a inflação, entendeu? Se eles fizerem isso e caminhar nessa direção. O duro vai ser o seguinte: um ajuste fiscal necessário para eles equilibrarem as contas deles vai ter um impacto sobre a atividade muito pesado. Inclusive, esse é o dilema da economia política, né? Porque você fazer o necessário não é necessariamente o popular. Você, numa democracia, falar que você vai cortar gastos, auxílios, etc., e fazer um freio de arrumação e gerar uma recessão na economia para isso, são poucos governantes que têm realmente coragem para seguir nessa direção, né? É o caminho mais duro. Mas é o caminho que provavelmente não é reelege, né? O Macri tentou fazer isso, gerou recessão, não se reelegeu. Isso aqui é doido, Esse daí, ele parece ele tem umas ideias um pouco mais mirabolantes, me parece, mas ele não deixaram fazer da forma correta, mas ele chegou a fazer algum tipo de ajuste, mas muito tímido, né? Mas se o Milei fizer o ajuste necessário, o impacto em atividade, ele não é trivial, não, tá? É uma decisão de economia política que a gente sabe que é muito complexa, né? É isso. Nesses momentos, a gente se colocar na cabeça do político, assim, é compreensível, né? Mas é que o impacto em curto prazo é péssimo, médio e longo prazo é excelente. Você reduz a dívida, reduz a percepção de risco, resfria a inflação, reduz a taxa básica de juros, o investimento privado volta com tudo, aí um crescimento sustentável, sólido, levado pela iniciativa privada. Agora, dói, é um ciclo de 2 anos e pouco, que dói muito, e que poucos políticos estão dispostos. Mas é isso mesmo, são 2 anos e pouco para virar assim. É bem complexo. Alguma pergunta a mais? Nesse ambiente de Argentina, para investidor nosso que quer se expor, acha que vai melhorar a economia lá, fora comprar peso argentino, a gente tem algum veículo de investimento que daria para usar? Eu prefiro não comentar ativos, na verdade, eu nem poderia falar sobre isso, né? Mas o que eu tenho visto, assim, é que tem realmente reacendido. O que eu posso dizer é que eu tenho evidência, tá? Informação é que tem reacendido pelo menos o interesse do estrangeiro na Argentina. A Argentina, dado momento, eles tinham alguns ativos negociáveis porque eles pagavam muito juros, então o curtíssimo prazo deles era bom, era positivo. Mas com essa reeleição, o que eu vejo aumentou o interesse, pelo menos para ouvir sobre a Argentina. A gente tem uma analista de política na XP, a Sol Ascuni, ela é argentina, inclusive, filha de basco com argentino. Ela cobre diversos países. Ela tinha cobertura de Argentina também. Só que o desinteresse era tal de cliente estrangeiro o desinteresse era tamanho de cliente estrangeiro e nacional nos ativos dele, que ela parou de fornecer cobertura. Era um esforço muito grande para não ter. Você não conseguir marcar uma reunião, você não conseguir marcar um call, o cliente não perguntar nada e você lá lendo sobre tudo, escrevendo, etc. Tal, conversando com político, falando. Então, houve 100% de desinteresse. Nos últimos anos ela parou de cobrir. Agora voltaram eventos. A gente fez um evento hoje, inclusive, com os clientes institucionais, querendo saber o que está acontecendo. A gente vê que já tem uma atratividade maior nos ativos. Se isso vai perdurar ou não, a gente nem começou o governo, né? Agora, tem maior interesse sim, tá, em Argentina. É um país que eu falo, tem oportunidades, né? Eles têm uma população com o IDH mais forte do que o nosso, mais alto. É um país que tem um nível educacional razoável. É um país que tem uma infraestrutura, tá cada vez pior, mas ainda até que ok. Tem um agro muito forte. O problema é que eles estão com uma política econômica equivocada há décadas, e é um país que o nível de pobreza tem aumentado muito, né? Essa inflação. Eu não entendi essa eleição, porque é um cara que veio com ideia mirabolante contra o ministro da Economia, que entregou recessão e inflação de 150%. Que eleição é? Quem escolheu o Massa para ser candidato a presidente? Cara, como que você vai, exatamente, como você vai eleger um presidente que te entregou 150% de inflação, um ministro da Fazenda que te entregou 150%? Como fazer? E outra coisa, num país cuja população pobre tem crescido muito, porque não existe nenhum fator de crescimento de pobreza tão grande quanto a inflação, né? Porque quem tem dinheiro se protege de inflação. Quem não tem, ó, pobreza.
Campos Neto saindo, a gente tem uma visão que a cadeira, o cargo e o CPF ainda são muito fortes, né? Então, por mais que você tenha visões divergentes ali no Banco Central, acho que o endereçamento dos novos líderes da diretoria do governo, o mercado acatou bem, né? O Galípolo, o que ele foi bem recebido até, acho que ele tem uma boa interlocução com o mercado, por incrível que pareça, tá? Por hora, ele tem se colocado num caminho, numa direção inclusive mais conservador em corte de juros, se posicionado perto ali do Campos Neto, tá? Mais recentemente, outro diretor importante, o Piketty, né? Foi nomeado também agora para a diretoria do Banco Central. Eu não o conheço, mas o Caio tem uma visão de que ele é um cara extremamente técnico. Extremamente técnico, é o cara do modelo. Ele, de fato, ele é um dos maiores econometristas do Brasil, né? Um cara que sabe tudo, estatística, econometria, modelo, e é um cara que tem uma tendência a respeitar muito o que o modelo está dando. Se está dando inflação acima da meta ali no modelo dele, manter juro mais alto, entendeu? Se melhorou a inflação, vamos cortar. É um cara bem técnico mesmo, assim, bem apegado ao modelo do Banco Central. Campos Neto saindo. A gente acredita que não tem uma mudança estrutural mesmo, mindset, tá, de Banco Central. Pressão política sempre vai haver, mas eu acho que aprendeu-se com o tempo de que mexer com esse tipo de coisa, como foi várias vezes em vários países, vamos dizer, houve intervenções, né, nesses países nessa direção, o resultado não foi bom, né? Então o resultado acaba não sendo bom. Então a gente acha que a gente ouve, que a gente acha, que a gente analisa pelas ações e pelas falas e conversas, de que não há um interesse de detonar tudo, não. Assim, então eles vão manter um respeito. Não, a IBGE é uma instituição séria, assim, isso é muito sério, é muito sério. Os técnicos lá são. A gente ainda tem, a gente tem essa visão, às vezes, que pode haver uma intervenção muito mais forte. Mas eu falo, alguns setores, algumas instituições autarquias do governo, a gente tem que reconhecer a qualidade. Uma delas é o IBGE. O IBGE passa governo, vem governo, assim, os técnicos do IBGE fornecem, inclusive, serviços para vários países. A gente é referência mundial em contas nacionais para países emergentes. O Brasil, o IBGE tem uma metodologia própria para contas nacionais que é elogiadíssima em todos os fóruns internacionais. A criação de estatística deles, algumas têm problemas. O IPCA é uma delas que eu falo, que o projeto IPCA tem seus problemas, tudo tal, mas ainda é um índice muito bom e as metodologias para coleta do IBGE são sofisticadas e robustas. Assim, a gente replica, é auditável. Auditável é demais, assim, mas se fosse auditável, eu acertava a inflação todo mês, né? Se fosse auditável. E outra, tem algumas casas, por exemplo, a FGV, ela reproduz exatamente o que o IBGE faz com a inflação. Dá perto, alguns itens com muito coladinhas ali, mas não dá igual, porque você não sabe exatamente qual é a amostra deles, né? Mas de fato você vê que pô, é uma instituição muito séria. Assim, esse tipo de coisa eles não vão fazer. Não tem espaço para isso. Tem um comentário e uma pergunta. Comentário da Argentina que acho que tem o diabo conhecido e o desconhecido. Acho que eles foram por desconhecido. A minha pergunta está em relação à economia da Europa. Alemanha, França, Espanha, Itália. Qual que é a perspectiva? A gente tem uma cobertura muito menor de Europa, tá? Muito menor que os Estados Unidos. A gente projeta, oficialmente, tá, um crescimento ainda pequeno do PIB lá para o ano que vem, 0,4, 0,5. Porém, a gente já tem noção pelos indicadores que vai ter recessão no que vem na Europa, tá? Inclusive, eles foram os últimos a começar a subir juros. A economia foi a economia que, inclusive, virou primeiro, e talvez eles sejam o ECB, o European Central Bank, lá a cortar a taxa de juros primeiro. Porque a Alemanha está muito mal, né? Eles estão com uma crise lá de produção bastante grande por dois sentidos. A Alemanha é a maior sociedade industrial da Europa, né? Primeira questão, ainda gás, tá? Eles estão com problema, desde da guerra lá da Rússia, de importação que eles vinham do Nord Stream, né, daquele gasoduto, eles não conseguiram resolver direito isso. Inclusive tem industriais lá no Vale do Ruhr que estão importando gás ilegalmente da Rússia, só que não pelo gasoduto, mas por como chama, caramba? Isso, por navio, etc. Então eles estão com esse problema ainda de custo de energia.
isso afeta toda uma sociedade industrial cujo custo de energia sobe exorbitantemente, você sabe o que acontece com a margem da empresa, né? E ao mesmo tempo também eles sentiram muito o crescimento da China, né? O crescimento da China foi muito abaixo do esperado para esse ano. Eles vão crescer dentro da meta do governo, se as estatísticas estiverem corretas, né? 5%. Mas o que de fato se vê é que a demanda, por exemplo, por bens de maquinário da Alemanha na China despencou esse ano. De modo que, para 2024, dificilmente a gente vê um cenário de recuperação tão rápida. Então, uma economia da Alemanha patinante, ali, uma economia, inclusive Reino Unido, também ainda com algumas dificuldades, subiu os juros também recentemente, uma inflação muito salgada por lá, a gente deve ver uma desaceleração mais forte na Europa, tá? Então, mas acho que, ainda falando de Europa, eu não sei como vocês olham a visão, queria, se alguém pudesse opinar, seria importante para mim, eu gosto de colher impressões para os lugares que eu passo, acordo comercial Mercosul-União Europeia. Ao nosso ver, de economistas, assim, claro que tem questões de setores, tem setores beneficiados, que não serão beneficiados, a gente é super favorável a isso, que se saia, a gente consegue ampliar muito a nossa corrente de comércio com a Europa, né? Eu não sei como vocês enxergam isso, mas... Nós tivemos recentemente numa missão conjunta aí do governo do estado e alguns empresários para visitar a Mican e a Linha Pele na Itália, e depois visitamos Portugal, para interesses comuns aí entre o estado do Rio Grande do Sul e esses países. E aí, conversando com secretários de estado, né, da região de Milão, e em Portugal com ministros do governo português, eles disseram a mesma coisa. Tivemos 4 reuniões com autoridades diferentes. Olha, vocês estão com a faca e o queijo na mão para exigirem agora um acordo mais favorável a vocês e ele ser assinado, justamente pela necessidade da Europa em buscar outras fontes de fornecimento, né, principalmente commodities e alimentos. Tem a questão, obviamente... Energia, exato. Energia, a gente é fornecedor de energia limpa, né? Biomassa, né? Que a gente pode crescer nesse aspecto monumental. Inclusive sauditas também, o fundo da Arábia Saudita veio aqui na XP, lá na XP, na de São Paulo, fala com a gente. Eles estão despejando dinheiro aqui em energia verde, produção de energia verde, e vai ter hidrogênio verde. Eu acho que o Brasil, para esses países, por exemplo, da Europa e também para Estados Unidos, a gente é uma mina, né, de ouro, assim, para descarbonização. E é o momento. E no caso da União Europeia também, eles estão muito preocupados com essa questão China e Estados Unidos, né? Quer não se aproximar aqui da América Latina, a gente é um pouco muito mais neutro nesse aspecto. Eles acabam fugindo dessa briga aí que está cada vez ganhando contornos preocupantes aí para frente, né? É isso, pessoal. Eu agradeço bastante a recepção. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Meu tio viveu aqui, vim muitas vezes para cá. Tô feliz de estar aqui de volta com vocês. Agora tomar um vinho, comer um churrasco e vamos curtir. Obrigado. Muito obrigado. Paga para ele um vinho argentino, uma carne uruguaia com carvão gaúcho. Boa. Pessoal, muito obrigado pela presença. Encerramos oficialmente o ciclo de palestras presenciais de 23. 24 tem mais. Obrigado, gente.